P&D, a área da sua empresa que pode te impulsionar para a escala ou travar o seu crescimento. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Empresa de Verdade. Se você está chegando aqui agora, nós estamos realizando uma série de 5 episódios onde eu te ensino a construir uma empresa com gestão, com processos organizados, para você ter uma empresa que realmente vai crescer, mas de forma sustentável, sem você precisar se esgotar completamente e sem você depender 100% das redes sociais. Lá no nosso primeiro episódio, você viu como é a estrutura real de uma empresa, o que acontece depois que a gente começa a faturar 5 dígitos e como separar a prestação de serviço de construir uma empresa realmente robusta. Você viu o caminho para você sair do operacional, para você fazer mais dinheiro através de processos, contratar mais pessoas através de processos e como é o ecossistema de uma empresa organizada. E a partir de agora, nós vamos começar a falar das áreas dessa empresa de verdade. Ou seja, tudo aquilo que você viu lá dentro do episódio 1 da nossa série, agora nós vamos implementar nas principais áreas da sua empresa. Começando hoje pelo P&D. P&D quer dizer Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Serviços. Então é o departamento responsável por você criar, testar, validar e colocar os produtos e serviços no mundo. Para nós que estamos no digital, o objetivo é criar de fato uma escada de valor em que os clientes eles possam passar, nós podemos realmente oferecer aquilo que a gente faz de melhor, porém visando a escala, ou seja, parar de trabalhar só vendendo o seu tempo, só vendendo a sua hora. Só que isso é uma construção. O P&D é onde toda essa base de palavras de escala, escada de valor, sucesso, tudo isso começa dentro do P&D. Porque pensa só, quando você vai criar um negócio, não tem como você já partir para o marketing, para vendas. Você primeiro cria a estrutura da sua empresa, em seguida você vem para pensar qual vai ser o seu primeiro produto ou serviço que você vai colocar no mundo para validar essa empresa e a partir daí a gente vem para marketing e vendas. E é justamente por isso que a gente vai falar desse assunto lá no nosso episódio 3. Mas antes, a gente precisa ser muito cauteloso com os produtos e serviços que a gente coloca no mundo, porque a gente não pode, ou pelo menos não deveria, lançar produtos, lançar serviços porque tá na moda, porque tá vendendo bem, porque isso, porque o fulano fez assim, porque alguém aleatoriamente chegou lá no seu direct ou um parente chegou para você e falou, por que você não vende tal coisa? Isso acontece muito e eu vejo quantidade de empreendedores que fazem produtos e serviços que no final não dão certo, vendem pouco, trazem muito gasto, muito prejuízo e no final das contas pouco lucro, porque não fazem os produtos da forma certa. E talvez você esteja aí se perguntando, tá bom, Carol, e que forma certa é essa? Eu quero que você agora, junto comigo, correlacione produto com plano de negócio. Todos os nossos produtos, eles devem originar, ou seja, ter base do nosso plano de negócio. O plano de negócio, ele é um documento que descreve em detalhes qual é a estrutura da sua empresa, ou seja, o que é a sua empresa, para o que a sua empresa veio ao mundo, por que a sua empresa existe, para quem ela fala, o que de fato ela entrega, que é onde a gente chama de proposta de valor. Então, infelizmente, de todos os empresários que eu conheço e que eu conheci desde quando eu também iniciei a minha empresa, não tem plano de negócio ou não fizeram plano de negócio. Já foram direto criar o seu perfil nas redes sociais, criar um produto aleatoriamente e colocar isso para vender. Qual que é o problema de tudo isso? A sua empresa ela não tem uma origem, ela não tem um norte, ou seja, ela não foi realmente desenvolvida. Você só desenvolveu um serviço ou um produto para vender, mas não tem toda essa base por trás. Mas quando você tem esse plano de negócio e você vê exatamente a sua proposta de valor, o público, a estrutura operacional, os processos que você tem que criar lá, a estrutura financeira que isso vai ter, e principalmente a missão dessa empresa, a sua visão para essa empresa, os valores dessa empresa, você vem criando produtos para cumprir a sua missão, a sua visão e a sua proposta de valor. Ou seja, o que você quer de fato entregar todos os dias para o seu público, para as pessoas que comprarem de você. E pode reparar que, se você já lançou um produto que não deu tão certo quanto você gostaria,
compara ele com a sua proposta de valor, com a missão da sua empresa e com o que realmente ele fazia. Veja se realmente hoje os seus produtos e os seus serviços, eles levam você a cumprir a sua missão. Eles levam você a cumprir a sua proposta de valor na vida dos seus clientes. Então, nada mais de ficar criando produto ou serviço só porque alguém falou, combinado? Ou só porque tá na moda, ou só porque tá no hype. Tem que fazer sentido com o seu plano de negócio. Porque sem esse plano de negócio, a sua empresa fica sem direção. Não tem foco para seguir. Então fica muito fácil de você ser atraído o tempo todo por um monte de conversa, um monte de guru, um monte de ofertas aleatórias e um monte de direcionamentos que, na verdade, não vão levar você onde você quer. Afinal, você nem sabe onde você quer ir, porque você não tem esse plano de negócio. Por isso que esse é o primeiro ponto que eu ensino lá dentro da nossa Escola de Negócios, Academia de Empreendedoras. É o ponto de partida de todos os nossos alunos, de todos os nossos clientes, para que a partir daí a gente possa realmente construir produtos, serviços, vendas, toda e qualquer estrutura de qualquer departamento que vai fazer sentido lá na frente. Então, agora que você já sabe da onde devem surgir as escolhas, as ideias e os aprimoramentos dos seus produtos e serviços, que vem da sua proposta de valor e da sua visão de mundo da empresa, nós vamos construir na prática o seu departamento de P&D. E quais são os processos que você precisa hoje ter dentro do P&D? O primeiro deles é pesquisa de mercado e estudos. Sim, antes de você lançar qualquer produto, é muito importante você entender o consumo das pessoas, ou seja, as tendências de consumo, o que as pessoas estão procurando na sua área, fazer pesquisas para entender realmente quais são as dores que as pessoas estão sentindo, para ver se esse produto ele realmente vai ser aceito no mercado. Estudar o comportamento das pessoas vai fazer e vai evitar com que você lance e crie produtos aleatórios e que no final, pode ser até que eles sejam bons, mas que não é isso que as pessoas estão procurando. O segundo ponto é a validação de ideias. Então, antes de você ir lá, gastar um monte de dinheiro, gastar um monte de tempo, valide as suas ideias. E com quem você pode validar? Como validar isso? Você poderia validar até com seus próprios clientes, você poderia validar com pessoas que queiram fazer parte de uma experiência com você, às vezes gratuita ou às vezes por um preço muito menor do que você cobraria. Assim você vê o nível de interesse das pessoas, você já valida aquilo que você está pensando antes de gastar dinheiro, tempo e energia nesse produto. Fez todas essas duas etapas do processo de P&D, você vem para o terceiro processo, que é o famoso MVP. O mínimo produto viável. Sim, então agora a gente começa a colocar a mão na massa no MVP, mas para quem não está familiarizado com esse tópico, quando a gente cria um MVP, a gente está criando um protótipo, ou seja, a gente vai criar de fato algo menor, em menor proporção, gastando o menos possível e vamos colocar no mundo para rodar, tá? E quando você vai criar esse MVP, você tem que pensar em 4 coisas. Na estrutura do produto, na estrutura da entrega, na experiência do cliente e na validação desse produto. Então vamos lá. Quando você vai estruturar de fato esse produto e esse serviço, eu particularmente tenho uma ferramenta em que eu coloco esses produtos e serviços, também dou essa ferramenta para os meus alunos criarem ali dentro, onde a gente faz uma engenharia reversa, ou seja, a gente não sai falando, vamos criar um curso que vai ter tantos módulos, ou vamos criar uma mentoria que vai ter tantos encontros, ou vamos criar uma prestação de serviço que vai ter XPTO, coisas que a gente vai entregar. Não, a gente sempre começa do pressuposto de o que eu sei, quem são as pessoas que comprariam isso? Qual é a transformação que eu quero trazer? E aí eu vejo que, de acordo com a transformação, se realmente aquilo que eu quero ensinar bate, se faz sentido. Por que uma pessoa compraria isso agora? Então, tem vários pontos que você deve se perguntar para fazer a estrutura do seu produto ou serviço. E aí sim você vai entender se a melhor forma é criar um curso, se é criar uma mentoria, se é criar uma prestação de serviço, se é criar, sei lá, um workshop. Você vai entendendo depois o formato, mas antes você entende as transformações, o que vai ser entregue ali, quais são os seus objetivos e como as pessoas precisam sair no final, certo? Depois você vem pensando na estrutura da entrega, ou seja, não adianta a ideia ser boa, o produto ter a melhor das intenções,
Ai, muitos módulos, muito conteúdo de valor, mas a forma que você entrega para o teu cliente é confusa, é desorganizada, ele não consegue implementar sozinho, não está fazendo sentido para ele fica mais confuso do que aliviado por ter participado do seu produto. Então, o P&D, ele é responsável por analisar a estrutura da entrega. E mais para frente, eu já vou falar para você também que, dependendo como você estrutura essa entrega, você consegue ou não escalar. Porque se você faz uma coisa tão complexa e tão, assim, às vezes milimetricamente tem um detalhe que não pode faltar, fica muito difícil você vender isso em escala. Por isso que eu falei que o P&D, ele pode ou impulsionar a sua escala ou ele pode travar o seu crescimento. Porque dependendo da forma que você estrutura o seu produto, ele não consegue ser aplicado para 100, 200, 1000, 2000 pessoas. Porque é muita coisa, é muito detalhe. Não tiveram processos automatizados. Não teve esse pensamento realmente de escala e só em atender, em fazer um bom trabalho e tudo mais, que é importante, mas isso precisa ser unificado com a escala se esse é o seu objetivo. Também o P&D, ele é responsável inicialmente pela experiência do cliente. Às vezes a gente pensa muito lá no suporte do cliente, no sucesso do cliente, no pós-vendas, né? Tem muitas etapas de fato que pensam na experiência do cliente. O marketing pensa, o branding pensa, o suporte pensa. Só que essa experiência, ela começa aqui no P&D, que é o primeiro departamento em que você vai criar o produto e pensar no cliente. Então, pense na experiência que você quer dar para o cliente, o que o cliente precisa sentir quando ele entrar no seu produto, o que ele precisa ter realmente ali de visão, o que ele precisa ficar assim, nossa, uau! Então, escolha realmente pelo que você quer ser reconhecido e trabalhe isso quando você for fazer o seu produto, seu serviço. O ponto número 4 que a gente falou foi a validação e consolidação desse produto. Por quê? Muitas vezes a gente bota ele para rodar, principalmente quando ele vai ser um produto principal, e aí a gente vende 1, vende 2, vende 3, vende 4, 25. Aí daqui a pouco a gente já se vislumbra para criar outros. Ah, não, eu preciso de outros, eu preciso da escala, eu preciso de não sei o quê. Você sabia que com um único bom produto você consegue escalar? Não é sobre ter zilhões de produtos. Calma, a gente já vai falar da escada de valor também. Mas se você fizer a validação e a consolidação, ou seja, validar é, ok, vendi, tá validado, mas não tá consolidado. Consolidado é, nossa, consigo viver disso daqui, consigo fazer grana com isso daqui, consigo sustentar a minha empresa ou parte da minha empresa com isso daqui tá consolidado, tá enraizado, as pessoas realmente querem isso daqui, tá fazendo sentido. Então, o que aconteceu? Eu consolidei. Então, a partir do momento que eu estruturei o produto, estruturei a entrega, estruturei a experiência do cliente, coloquei para rodar e vou validar e vou consolidar, aí sim eu tô pronto para ir lá criar uma escada de valor ou mudar até a estrutura desse produto para ter mais escala, certo? Outro processo que você precisa ter sempre dentro do seu P&D é aquilo que a gente chama de otimização contínua, ou seja, os aprimoramentos do seu produto mesmo. Então a gente tem que sempre estar coletando feedback, de olho nessa entrega, de olho nas reclamações, nos comentários, nas críticas, até mesmo nos elogios dos clientes, né? Os clientes, eles sempre deixam coisas no ar. Mas mais do que a gente pegar as coisas do cliente no ar, é a gente perguntar. E eu vejo que muitas empresárias têm medo de perguntar porque tem medo da resposta. Só que o que quer dizer isso? Insegurança. Então é muito melhor você saber o que o cliente está pensando do que ficar tentando adivinhar, perdendo um tempão, criando melhorias fictícias para o seu produto, porque você nem sabe se já tá bom, se não tá bom, porque você não perguntou, não coletou dados. Então é com base nesses dados depois que você consegue fazer a gestão do seu departamento. Se você não tem dados, a gente não consegue ter métrica. Se a gente não metrifica, a gente não tem gestão, certo? Então, esses são os 4 principais processos que você tem que ter dentro do seu departamento de P&D, na hora que você estiver criando, testando, aprimorando os seus produtos e serviços. A partir do momento que você segue minimamente esses 4 processos, a gente consegue ter escada de valor, porque você já aplicou uma primeira vez para vender o seu produto principal ou o seu serviço principal, e agora, principalmente você que já chegou, já passou dos 5 dígitos, já está com uma estrutura melhor, você precisa de uma escada de valor ou de uma esteira de produtos, como queira, né? Existe ali uma diferença entre escada e esteira,
né? Que é tanto na forma como você vende os seus produtos, como na estratégia que você cria, porque não necessariamente o cliente vai ter que sempre subir se você escolher uma esteira. Mas o mais importante é que você tem que saber sobre a sua escada de valor. O objetivo dela é fazer com que você tenha várias ofertas, que essas ofertas de fato vão crescendo o valor e que o cliente ele sempre tenha necessidade de continuar com você. E mais do que a necessidade, ele tem oportunidade. Porque eu vejo que muitas pessoas querem escalar e ficam constantemente atrás de ter novos clientes. Então, é uma loucura na coleta de novos leads, na procura de novos leads, e é gasto com tráfego pago, e é gasto com orgânico, e é gasto tempo com conteúdo, e é gasto tempo de um monte de formas. Só que poucas pessoas entendem sobre LTV. O que é LTV? É o tempo de vida que o seu cliente fica com você dentro da sua empresa. E o LTV do cliente faz com que as suas primeiras escalas comecem a acontecer. O cliente sempre estar comprando, o cliente sempre estar indicando, o cliente sempre estar renovando. O que quer dizer isso? Além de ser aquela pessoa fiel, ela está trazendo pessoas para você constantemente. E isso tudo depende da inteligência do P&D, na hora de criar os produtos certos, na hora de fazer o cliente entender que, esse aqui eu ainda não tenho. Porque se eu não tiver esse, eu fico com falta disso. Percebe que se você não tem o seu P&D muito bem alinhado e as estratégias da criação desses produtos, o cliente ele nem consegue entender a diferença entre um produto e outro. Tá tudo bem se ele te perguntar, tá tudo bem se ele ficar com dúvida em algum momento, tá tudo bem sim. Só que tem que estar claro para o cliente a caminhada dele com você, né? E quando a gente fala dessa escada de valor, dessa esteira de produtos, a gente pensa ali numa média, né, de 3 a 4 produtos. Então a escada de valor, ela sempre começa com os conteúdos gratuitos, que é o primeiro valor que você agrega na vida do cliente. Aí ele vem para o que a gente chama de front-end, ou produto de entrada, ou produto abre carteira, como você queira, ali que é o primeiro mais barato. Depois, normalmente, a gente tem um produto de meio, e no final a gente tem o produto topo, que é o famoso back-end, que é o seu topo ali, onde você entrega mais e mais e mais valor para esse cliente, o seu maior nível de entrega. Claro que existem esteiras muito maiores, tem pessoas que têm aí 10, 20 produtos, mas de verdade, você não precisa de tudo isso para ter bons resultados, ótimos resultados dentro da sua empresa. Você precisa ter produtos congruentes e úteis. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente cria produtos porque, eu acho que isso aqui vai vender, porque 1, 2, 3 pessoas me pediram. E fica lá parado o link na tua bio. Por quê? Porque o cliente ele não vê aquilo como útil. Por mais que seja R$200, se ele não falar assim, nossa, que legal, eu preciso disso daqui, vou pagar os R$200. Por mais que seja 200, 150 reais, ele não compra, porque ele não vê valor naquilo. Então, é muito importante você pensar com cuidado e com carinho e com estratégia na escada de valor e na sua escolha de produtos. Porque, de novo, para o cliente ir subindo e para você ir escalando isso, todos esses produtos, um precisa fazer sentido com o outro. E nada de ficar criando produto igual. Já vi muita gente falando que a minha mentoria individual fala disso, a minha mentoria em grupo fala da mesma coisa, só que é mais barato porque é em grupo, e o meu curso também fala basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais superficial e custa mais barato. Não faz sentido para esse cliente subir com você. Carol, mas quanto mais ele subir, mais ele tem a minha atenção. Tudo bem, mas já pensou se o cliente passar por todas as etapas com você e for sempre a mesma coisa? Não faz sentido. Ele não fala assim, nossa, é só lá na mentoria mais alta que eu vou conseguir tal coisa da Carol. Eu não tenho dinheiro para pagar agora. Só que eu vou começar aqui pelo curso. Depois eu vou para cá, depois eu vou para cá, até chegar lá. Se vocês soubessem o tanto de clientes que eu tenho que falam assim, Carol, um dia eu vou chegar no seu individual. Um dia eu vou ter dinheiro para pagar o seu individual. Mas eu vou começar aqui, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui. E eu falo, bora, porque aí a gente vai crescendo, pega daqui, pega daqui, pega daqui, e você chega lá no topo. Entende a inteligência que você tem que ter por trás disso tudo? E claro, todos os seus produtos, lembrando que precisam levar a pessoa a chegar a um objetivo que é lá na sua proposta de valor. Tem que fazer sentido com o seu plano de negócio.
E por último, o que eu quero falar da escada de valor é que os seus produtos, eles precisam fazer sentido com o modelo de negócio e o estilo de vida que você quer ter. E o que quer dizer isso? Se você é uma pessoa que não sonha em ter, por exemplo, uma empresa grande, com escritório, com várias pessoas trabalhando para você, seu sonho é ter uma equipe, mas cada um no lugar do mundo, e você cada dia num lugar do mundo, você não gosta de fazer lançamentos, você não consegue ter uma agenda para isso, porque você viaja muito. Então, pensa que determinados produtos, determinados modelos de venda, modelos de negócio, não vai funcionar para você. Então, antes de você escolher uma coisa e querer enfiar a goela abaixo para si mesmo, entenda qual é o estilo de vida que você quer ter e onde você quer chegar. Porque se você tiver isso com muita clareza, na hora de escolher o seu modelo de negócio e os produtos que você quer vender, uma coisa vai fazer sentido com a outra, vai casar. Porque senão daqui a pouco você pode até estar vendendo muito, mas você vai estar infeliz, porque não é isso que você queria para sua vida, porque não era esse modelo, porque isso não faz sentido com a sua visão de sucesso. Por isso que é importante, novamente, esse cuidado dentro do departamento de P&D. E aí a gente entra na escala, que é onde a gente realmente quer chegar. Então, vamos pensar no significado básico de escala. Vender muito para muitas pessoas, sem depender de você, sem depender da sua hora, certo? Então, não existe escala sem haver o mínimo, um básico de resultado. Porque quando a gente começa a escalar, é porque a gente já tem muito resultado e pouco tempo. E não o contrário, pouco resultado e muito tempo. E isso acontece com muita gente aqui no digital. Às vezes, a pessoa ela acabou de começar e ela ouve na bendita da escala, mas é óbvio, gente, que todo mundo quer escalar. Mas para chegar num nível de escala, até em questão de autoridade, até em questão de aceitação das pessoas do seu produto, da sua marca, existe um tempo de maturidade dentro da empresa para a escala chegar, para as grandes escalas chegarem. Porque uma empresa que ela acabou de começar, ela acabou de chegar dentro do mercado. Ninguém conhece essa empresa, ninguém sabe de onde veio, para onde vai, quais são os resultados que ela traz, quem são as pessoas que ela já atendeu. É óbvio que existe ali ainda um tempo em que as pessoas vão estar a conhecendo, vão estar comprando uma coisinha aqui, outra coisinha ali para conhecer ela. Daqui a pouco, nesses resultados que ela vai gerando, ela vai conseguindo também alcançar essas escalas, até pelo tempo de maturidade da empresa. Então, antes de querer chegar nas grandes escalas, porque com isso também vem grandes responsabilidades, você precisa de uma baita de uma estrutura para você não quebrar. Só porque você vendeu muito não quer dizer que a empresa está super saudável e está super bem. Você já deve ter percebido isso aqui ao longo dos nossos episódios. Então, existe ali um caminhar de maturidade da sua empresa. E aí, quando a gente pensa em escala, a gente tem que pensar que existem pequenas escalas, médias escalas e grandes escalas. Então, quando a gente pensa em escala, a gente só pensa lá nos milhões e tudo mais, que tudo bem, a gente vai chegar lá. Só que você está começando, você quer começar a escalar, pensa nas suas pequenas escalas. Pensa em sair de um cliente para 20 clientes de uma vez. Pensa em sair daqui a pouco de 20 clientes para 50 clientes, de 50 para 100, de 100 para 500. Você está vendo que você está saindo de uma pequena para uma média e você vai alcançar essa grande escala? Isso fica muito mais sustentável do que hoje você dar algumas mentorias ou prestar serviço ali para 10, 15 clientes e, de repente, de um dia para a noite, sem nenhuma preparação, dar na sua cabeça que você quer vender para 100 pessoas, para 150 pessoas, do dia para a noite, sem preparar a sua empresa para isso. E quando a gente pensa em escala também, você tem que pensar se o que você quer são poucos clientes que te pagam muita grana, ou se você quer muitos clientes, vender os seus produtos com preço razoável e alcançar uma grande massa de pessoas. Porque aí a gente também precisa entender qual é o caminho que você vai seguir. Lembra lá do seu estilo de vida, do modelo de negócio que você quer? Pois é, você precisa pensar sobre isso. É claro que quando você trabalha com um determinado número de clientes, você tem ali uma média, você tem uma base. Claro que você pode ir aumentando o seu preço aí para chegar nos números que você quiser, mas como eu falei, isso requer a autoridade, maturidade da sua empresa para um cliente te pagar 100 mil reais, para um cliente te pagar 150 mil reais por um serviço, por algo que você vai fazer por ele, requer um tempo de maturidade e reconhecimento da sua empresa, concorda? Mas se é isso que você quer, é seguir um passo a passo e construir a sua empresa para isso. E como nós falamos anteriormente,
tem muitos empresários que o produto, ele consome tanto desse empresário, ele consome tanto, que o empresário não tem mais nem tempo de olhar para a empresa dele, de tanto que ele fica ali mexendo e remexendo nesse produto, nessa entrega para o cliente, consome demais. Ou seja, você tem que olhar para a sua estrutura. Então, como a gente falou, o produto, se o seu objetivo é escalar, desde o início ele já tem que ser meio que engatilhado para a escala. Seja desde o início ou seja futuramente ser construído para escala. Então, eu vou te dar um exemplo. Antigamente, eu trabalhava, no meu início lá com mentorias individuais. Fui começando minhas primeiras escalas, as mentorias em grupos, as imersões que eu comecei a fazer, até começar as médias e maiores escalas, que foi com a minha escola de negócio, que existia uma estrutura antes lá atrás e que hoje tem um formato muito mais escalável dentro da escola, porque eu sabia que no longo prazo, obviamente, eu ia fazer isso para uma grande massa de pessoas e não só para algumas pessoas que eu preenchia a minha agenda, certo? Então, quando você for criar a sua estrutura de entrega, sempre pensa assim, eu consigo fazer isso para 10 e para 1.000 pessoas? Se eu chegar a 10 eu consigo, se eu chegar a 1.000 eu também consigo entregar isso daqui? Se a resposta for sim, ou seja, sim, eu consigo se eu mudar o formato, se eu mudar isso, ótimo. Se a resposta for não, de jeito nenhum, o trabalho que eu levo isso daqui para fazer para 1, imagina fazer para 100, imagina fazer para 1.000, então quer dizer que a gente tem que dar uma olhadinha novamente nesse produto. Então, recapitulando essas fases que a gente tem dentro do P&D, quando a gente vai criar os produtos e serviços, primeiro, validar o produto, consolidar o produto. O produto consolidou, a gente vai pensar nas pequenas escalas, médias escalas, grandes escalas, certo? Então, agora você precisa entender o seu momento e só fazendo um último recapitular aqui. Você vai entender o modelo de negócio que você tem, se os seus produtos e serviços estão realmente congruentes com esse modelo de negócio que você quer alcançar. Se você chegou já e está passando aí pelos 5 dígitos e não está conseguindo escalar, você precisa fazer essa análise e precisa fazer os ajustes necessários. Lembrando que pensar que se o mesmo cliente pode passar e consegue passar várias vezes pela sua escada, pensar se está claro isso para eles, pensar se os seus produtos de fato são escaláveis e pensar também se você não está falando e está tentando vender a mesma coisa, só que em formatos diferentes dentro da sua esteira. E por último, vamos falar sobre como a gente vai gerenciar o P&D. E eu vou te passar aqui, 4 pontos importantíssimos que você vai fazer para gerenciar esse departamento e para colocar ele para rodar da forma certa. O primeiro ponto aqui é quanto da sua agenda é dedicada para o P&D hoje e quanto precisa ser agora. Ou seja, blocos de tempo para o P&D. Então, se você está num momento que você vai fazer toda essa revisão aqui que eu te passei, você precisa colocar um bloco de tempo lá na sua agenda para você sentar e fazer. Se você está num momento de lançamento, de criar produtos novos, de aumentar a sua escada, precisa ter bloco. Se você está no momento de revisitar os seus produtos, não tá tão legal aquela entrega, você precisa de bloco. Eu não tô no momento de nada disso. Então, talvez, nesse momento, você não vai ter bloco de P&D. Então, a quantidade de blocos, se vai ter ou não vai ter esses blocos inseridos na sua agenda, depende do momento do seu negócio, tá? Quando você estiver lá no P&D também, e se você estiver lá, você precisa gerenciar os seus cronogramas. Por quê? Se você está criando produtos ou se você vai implementar melhorias, você precisa trabalhar com cronograma. Ou seja, o que vai ser feito e os prazos disso daqui. Eu não posso ficar 1 ano trabalhando em melhoria de um produto. Tem que lançar ele, tem que vender, tem que fazer um monte de coisas. Então, você precisa garantir que esses processos e os prazos estão sendo cumpridos. Por isso que você precisa colocar esse bloquinho de P&D. Tá? Outra coisa, você precisa ter um olhar contínuo para os seus produtos para entender o quanto esse produto está atendendo no formato que ele está. A gente já conversou bastante disso nesse vídeo, então coloque um bloquinho aí de P&D para fazer isso. E por último, você precisa analisar as métricas de uso e aceitação desse produto. Lembra que lá um pouquinho mais no meio, na metade desse episódio, eu te falei dos processos do P&D? E um desses processos era a otimização contínua para você coletar feedback, coletar dado, como que tá o uso das pessoas. Pois é, você precisa analisar, parar, ter um tempinho, olhar para essas pesquisas, olhar para esses feedbacks para você tomar ações dentro da sua empresa.
Espero que você tenha entendido tudo o que precisava inicialmente sobre o P&D. Eu tô muito animada para saber quais são as mudanças, melhorias que você vai fazer na sua empresa, quais insights você teve daqui. Coloca aqui nos comentários para eu saber, eu vou adorar saber, te responder, te dar mais direcionamentos. Lembrando que está acontecendo durante essas 5 semanas os 5 episódios da nossa série Empresa de Verdade, mas só se você estiver lá no nosso grupo oficial você vai receber as mensagens, os materiais, as tarefas que precisam ser feitas na prática. Então o link para você se inscrever na série está aqui na descrição. No próximo episódio, a gente vai falar sobre marketing e vendas. Então, agora que você já sabe aí sobre a preparação para escala, os produtos e serviços, a escada de valor, a gente vai colocar a mão na massa que a gente precisa fazer dinheiro, certo? Então, qual é o sistema de marketing e vendas que atrai, que vende, que repete, que retém? Então, você vai saber de tudo isso no nosso próximo episódio. Fica aqui, assista todos eles e aplique na sua empresa. E não posso deixar de te lembrar também que se você quer se aprofundar em tudo isso que a gente está aprendendo e ter o meu olhar para fazer a construção da sua empresa junto com você, você tem que estar dentro da nossa Escola de Negócios, a Academia de Empreendedoras. A gente vai abrir vagas no dia 14/4. Eu espero você lá na nossa fila, nos primeiros lugares para conquistar um lugar e juntas a gente passar um ano dentro da sua empresa, consolidando tudo, crescendo todas as suas estruturas. Vai ser um grande prazer para mim. Estou animada para saber tudo que você vai tirar de bom dessa aula. Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!